Olá, irmãos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Irmãos, como os irmãos estão nesse ano de 2022? Praticamente esse é o primeiro vídeo do canal, porque sem ser a retrospectiva, porque foi um vídeo bem pequeno e hoje quero compartilhar com vocês algo íntimo que é o meu testemunho. Não só de falar muito sobre a minha vida, mas quero compartilhar esse pedacinho do meu testemunho com os irmãos, porque acredito que o testemunho não só é uma coisa que você vive, mas é uma coisa que você precisa compartilhar com as pessoas, porque aumenta a fé de outras pessoas, isso renova a esperança de outras pessoas, isso renova a si mesmo. Quando a gente começa a analisar a nossa trajetória e ver tudo que a gente passou, tudo o que a gente suportou, isso nos renova a nossa esperança, isso nos fortalece a nossa caminhada cristã. Então isso precisa ser compartilhado, porque quando estamos na igreja, ouvimos a palavra, louvamos ao Senhor, falamos da palavra e compartilhamos um testemunho uns com os outros, para que as pessoas possam crescer na graça, crescer num ambiente em que o Senhor ainda trabalha na vida das pessoas, não é verdade? E antes de compartilhar um testemunho, quero falar que eu não estou postando muito vídeo no canal, não estou tão frequente aqui, porque tenho muitas obrigações a ser cumpridas na minha vida pessoal, que é estudar, que é me qualificar para um emprego, tentar entrar na faculdade, né? Então isso exige muito de dedicação. Então eu não estou conseguindo postar muito vídeo aqui para os irmãos, mas sempre que eu vejo uma brecha, eu tenho um tempinho, eu estou preparando um conteúdo para os irmãos e falar da palavra do Senhor, que os irmãos possam entender isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Antes de falar do testemunho, quero compartilhar com os irmãos um versículo da Bíblia que fica em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Esse versículo é muito incrível, quero compartilhar com os irmãos. A palavra do Senhor diz assim: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. O Senhor fala com Jeremias de uma forma tão maravilhosa, de uma forma tão extraordinária, que ele está falando que o Senhor nos escolheu Jeremias, e o Senhor quer dizer para nós hoje que o Senhor nos escolheu desde o ventre da nossa mãe, o Senhor nos escolheu bem antes da gente saber que a gente é um ser humano. Isso é uma coisa tão maravilhosa, porque não somos nada, não podemos fazer coisas extraordinárias, mas o Senhor nos escolheu por amor. É uma coisa incrível, né? Mas eu não quero aprofundar na explicação desse versículo, mas eu quero poder encaixar esse versículo no meu testemunho. Irmãos, há 20 anos atrás, um pouquinho mais, há mais de 20 anos atrás, a minha mãe, ela se casou com meu pai e ela queria ter filhos. E o médico falou assim que ela não poderia ter filhos porque o útero dela era infantil, não suportaria uma gravidez. E o Senhor, ele começa a nos surpreender a partir desse momento, quando o médico fala que minha mãe não poderia ter filhos. O Senhor, ele permitiu que minha mãe tivesse 4 filhos, contando comigo, sua caçula. E minha irmã mais velha nasceu, depois o meu irmão, depois a minha irmã. E quando a minha mãe teve a terceira filha, o médico falou assim: olha, você teve 3 filhos, você não pode agora ter mais filho, porque o seu útero não vai aguentar outra criança, porque vai rasgar. Se você tiver outra criança, você e o bebê pode morrer. Isso é certo. Não tenha mais outro filho. Mas o Senhor, mais uma vez, ele nos surpreende e diz que a última palavra é dele. Então o Senhor permitiu que eu nascesse. Eu fui gerada no ventre da minha mãe. E a minha mãe, ela descobriu que eu ia nascer com uma deficiência. Mas não porque minha mãe pecou, porque meu pai pecou,
que eu tava pesando a mão, eu nasci com deficiência, não, mas porque eu puxei da linhagem da minha avó por parte de pai. Minha avó por parte de pai, ela era pequena, então eu nasci pequena, igual se eu querer ser mãe, se eu resolver ser mãe, eu vou ter filhos normais, mas um dos meus netos irão nascer com a condroplasia, o menismo, né? E é isso, e por isso que eu nasci com essa deficiência. E o Senhor, Ele permitiu que eu nascesse, que eu fosse gerada. E nesse processo de gravidez, minha mãe sempre orando, minha avó orando, para que tudo dê certo, né? Porque a mãe sempre fica preocupada como será a gravidez, né? Nesse processo. E o Senhor me permitiu nascer dia 1º de agosto de 2001. Eu nasci com 3,4 kg. A minha altura era de 46 centímetros. E esbanjando saúde. Nunca precisei de uma cirurgia, nunca precisei ficar internada no hospital. O Senhor me permitiu vir com saúde e eu sou grata a isso a Ele. E o Senhor, Ele começou a me surpreender desde a escolha de eu estar aqui, desde o momento em que nasci. Quando eu completei 3 anos de idade, eu estava na casa da minha avó com a minha família, né? Um dia se reuniu e todo mundo estava lá dentro conversando, né? E na casa da minha avó tinha uma área assim, e nessa área não tinha aquele bloco, sabe? Quando aquele murinho que você olha a vista da rua, não tinha. Era sem esse murinho. Embaixo da casa da minha avó morava minha bisavó, a sogra da minha avó. E nessa distância tinha uns 4 metros de altura. Ela morava embaixo, minha avó morava em cima. E dava pra ver, você inclinava assim, dava pra ver a casa da minha avó lá embaixo. Da minha bisavó lá embaixo. Quando você olhava pra baixo, tinha um muro, tinha uma viga de bloco de um lado, bloco de outro. E no meio, tinha um chão batido. E eu estava lá em cima com uma amiga. E eu tava brincando com ela. E os irmãos sabem quando 2 crianças se juntam, aquela brincadeira e tal, pegando fogo. E tinha uma cadeira. Quando a gente tinha uma cadeira e eu queria subir, ela queria subir nessa cadeira, e a gente brincando. Aí eu queria subir. Aí eu subi na cadeira. E quando eu subi na cadeira, ela também queria subir. Então ela ficava balançando a cadeira pra eu sair de cima. Só que ela balançou de um jeito em que eu me desequilibrei da cadeira e caí de uma altura de 4 metros de altura. Irmãos, quando eu caí lá de cima da casa da minha avó, eu poderia ter caído nas 2 vidas. Mas o Senhor é tão bom na minha vida que eu caí no meio, eu caí no chão batido. E quando eu caí lá de cima, dessa altura, eu caí de frente. Então quando eu caí, o baque foi tanto que o meu queixo, ele deslocou, ele saiu do lugar. E eu bati, o meu queixo deslocou, saiu do lugar. E minha mãe falou que eu ficava igual uma cobra no chão, quase que pela dor. E meu olho revirava. E quando minha mãe ouviu esse barulho, porque a menina entrou correndo para avisar, a minha mãe desceu correndo. E quando ela me viu naquele estado, ela falou assim: meu Deus, o que eu faço, meu Deus? E quando ela me pegou nos braços assim, ela falou assim: meu Deus, me ajuda. E colocou o meu queixo no lugar. Ele estava aqui, ela colocou meu queixo no lugar. E foi correndo pro hospital. Nessa que ela foi correndo pro hospital, irmãos, chegando lá, né, o médico me atendeu, ele enfaixou a minha cabeça, né, o meu queixo. E ele começou: olha, mãe, sendo que sua filha sofreu esse acidente, ela vai passar por muito tempo comendo sopa. Ela vai passar um período comendo só sopa. Então você não pode dar comida sólida, você não pode dar pão, você não pode dar nada pra ela, é só sopa. E minha mãe falou assim: tá bom. E ficou pensando: cara, como eu vou dar só sopa pra ela, né? Porque praticamente eu tava em fase de crescimento, né, irmão? Aquela fase de crescimento. E então ela falou: e é difícil dar só sopa pra uma criança. Minha mãe falou: tá bom, seja o que Deus quiser. Aí a gente foi pra casa. Quando a gente chegou em casa, irmão, eu falei assim: mãe, eu tô com fome, eu posso comer pão? E minha mãe: ô, cara, você não pode comer pão, você tem que comer só sopa. E eu falei: mãe, por favor, eu tô com muita vontade de comer pão. Aí minha mãe viu que eu não ia conseguir comer pão por causa do meu queixo. Então ela pegou e falou: tá bom. Tá bom. E
deu o pão pra mim. Nessa que ela deu o pão pra mim, ficou só olhando, né? Que ela ia ver que eu não ia conseguir comer. E eu peguei o pão, rasguei assim, comi todo o pão. No pique só, comi todo o pão. E a partir daquele dia eu nunca precisei comer sopa. Eu nunca precisei voltar pro hospital pela alguma sequela, para fazer alguma cirurgia. O Senhor, Ele me surpreendeu. O Senhor colocou a mão sobre mim e me guardou. E me encanta, irmãos, porque eu poderia não comer sopa, eu poderia ter piorado, eu poderia ter feito uma cirurgia. Mas o Senhor, Ele trabalhou de uma forma tão extraordinária na minha vida que eu vi a mão de Deus que estava na minha vida, eu vi a mão de Deus na minha vida, e o Senhor me guardou, o Senhor me surpreendeu. E às vezes é necessário algumas coisas na nossa vida para ver como Deus, Ele nos guarda, como o Senhor, Ele nos ama. Isso aumenta a nossa fé, isso traz experiência para a nossa vida, para a nossa trajetória cristã. Depois daquele dia, o Senhor foi trabalhando na minha vida, foi nos surpreendendo, e eu entrei, se eu não me engano, com 7 anos. Não, eu entrei no prézinho, né? Não sei quantos anos. Eu entrei no prézinho e, por eu ter deficiência, as pessoas tinham receio de como cuidar de uma pessoa com deficiência, né? E nesse processo, as tias da escola não deixavam eu brincar porque ela tinha muito medo que eu brincasse, que eu me machucasse, que as outras crianças, sei lá, me empurrassem e eu precisasse de ajuda, não sei. E um belo dia, eu tava na escolinha, né? E a tia tava comigo, né? Conversando, resolvendo alguns problemas, sempre comigo. Aí ela falou assim que quando tava conversando, houve algum problema e falou: Carol, fica aí, não sai daí. Aí ela foi conversar com a mamãe. Aí quando ela voltou, ela falou assim: meu Deus, cadê a Carol? Eu sumi. Quando ela virou assim de costas, eu tava no parquinho, me pendurando, brincando com as outras crianças. E ela viu que eu era uma criança normal e que eu precisava se enturmar com as outras crianças. E foi muito incrível esse dia, porque ela viu que eu era uma pessoa normal, eu não ia quebrar, não era feita de vidro, e ela me permitiu que eu brincasse com as crianças. E a partir daquele dia eu fui vivendo, fui tendo algumas experiências na minha vida, e o Senhor me permitiu que eu passasse por algumas situações que foi o bullying. Eu, como qualquer outra pessoa, sofri bullying, e o bullying, ele não me deprimiu, e sim me fortaleceu, me fez ser esculpida do alto da cabeça até a planta dos pés. Ele me fez criar uma certa maturidade. Ainda tenho que criar maturidade, mas naquele momento eu precisava ter aquela maturidade como criança. E eu sofri bullying pelo meu tamanho, né, por eu ser deficiente, até o ensino fundamental eu sofri bullying. E quando eu estava no ensino fundamental, em uma escola, alguns alunos, meninos do ensino médio, eles ficavam me zoando e me pegou e me colocou dentro de uma lata de lixo. Eles ficavam me zoando, pegavam eu na ponta do pé e ficavam fazendo assim na lata de lixo. E eu penso assim, que algumas coisas nas nossas vidas são necessárias para nos moldar, para nos amadurecer naquele momento. E por necessário, não tem um arrependimento de voltar para trás, de mudar alguma coisa, porque isso me torna quem sou hoje. Isso me faz ver as pessoas com outro olhar, não um olhar assim maldoso, que todo mundo não presta, não, mas um olhar diferente, um olhar que ama a todos, que entende todos. Por exemplo, eu sou deficiente, eu não quero crescer, não vou crescer, e ser assim me faz ver as pessoas com outro olhar. Por exemplo, me faz ter amor por uma pessoa que tem deficiência, me faz ter amor por uma pessoa que escolheu um sexo oposto, mesmo que eu não concorde. Isso me faz ter um amor, ver uma outra visão de pessoas excluídas da sociedade, pessoas que não se enquadram no padrão de beleza que a sociedade exige. Então isso me faz ver do outro lado, isso me faz ser quem eu sou. E aproveitando, compartilhando uma coisa que aconteceu faz um pouco de tempo, eu trabalhei numa empresa no período de 1 mês, mais ou menos, e nesse período foi um aprendizado para mim. Foi um aprendizado naquele momento para mim, porque eu trabalhei na área de produção. E claro, quando você entra no serviço, que você não sabe, você precisa de ajuda, as pessoas precisam te aconselhar, tal. E automaticamente, nós que somos cristãos, automaticamente a gente imagina quem são as pessoas que vão nos ajudar.
Vai ser os cristãos, as pessoas que creem na mesma fé que você, que creem no mesmo Deus que você. Então você acha que essas pessoas vão te ajudar e vão ser suas amigas. Mas não, o Senhor, ele me fez entender que a gente deve olhar o mundo com outro olhar. Porque quanto mais eu precisei de pessoas assim, veio pessoas que eu não esperava, que eu não daria nada para que elas me ajudassem, que foi um gay e uma lésbica que me ajudaram, que nesse processo eles estavam lá comigo fazendo as peças para chegar a um certo número, explicavam o serviço, me aconselhavam, eles estavam comigo. Isso me fez ficar encantada e me surpreendeu esse gesto. Porque quanto mais a gente espera de uma pessoa que é igual a nós, no sentido de fé, de crer no mesmo Deus, mas elas não vão nos ajudar, mas elas são diferentes, elas não são como você quer que elas sejam. Mas pessoas que a gente não dá nada, pessoas que são excluídas da sociedade, elas sim nos faz receber uma lição para a vida inteira. Eu sou grata por esse período de experiência. E voltando mais para trás, e eu sofri bullying. Depois desse processo fui sabendo lidar com essa situação, fui me impondo, fui não deixando que as pessoas me desrespeitassem, falando que eu gostava, que eu não gostava. Então as pessoas foram me olhando e me respeitando. E claro, se as pessoas não me desrespeitassem, eu não ia entrar em depressão, ia ficar triste. Não, eu fui amadurecimento, eu fui me moldando. E sou feliz por isso, sou feliz por esse processo. Quando eu criei 14 anos, lembrando que eu nasci no berço evangélico, sempre nasci debaixo da palavra, crendo no Deus de Israel. E quando eu criei 14 anos de idade, uma chavinha foi virada, que era a chavinha foi virada, que era se interessar pela palavra do Senhor. Eu não nasci gostando da palavra do Senhor, não nasci sabendo qual era o ministério de Deus na minha vida, porque para alguns a pessoa já nasce, sabe o que ela quer ser, o Senhor já trabalha desde pequenininho, mas comigo foi diferente, foi um processo diferente, foi um período que o Senhor foi trabalhando na minha vida. Antes dos 14, eu não sabia se eu queria louvar o Senhor, se eu queria dar palavra, se eu queria oração. Eu não sabia. E quando eu criei 14 anos, através do meu irmão, eu me interessei pela palavra, eu comecei a ter uma visão diferente da palavra. Não uma visão de um livro normal, mas uma visão de um livro extraordinário, que eu tinha muito o que aprender com esse livro. Que eu tinha a necessidade, não que eu precisava, que eu tinha a necessidade de aprender a palavra do Senhor. Dali em diante, eu fui tendo experiência com Deus mais a profundo. Ainda preciso de mais experiência com Deus, mas naquele processo eu fui tendo mais experiência com Deus. Eu fui orando ao Senhor para que o Senhor ele me desse o discernimento da palavra, porque a Bíblia a gente não nasce sabendo, a gente não nasce lendo e entendendo o que o Senhor quer falar. Não, a gente necessita de pedir o discernimento, o conhecimento e o entendimento para o Senhor. Então eu sempre ia orando, pedindo discernimento para o Senhor, o entendimento da palavra. E o Senhor a cada dia ia me mostrando, ia me fazendo navegar ao mais profundo do oceano para encontrar os tesouros que ninguém nunca encontrou. Viver algumas experiências que eu não tinha vivido antes, que eu precisava, eu necessitava de viver. E eu sempre orei ao Senhor, sempre jejuei, sempre orava para os meus irmãos, sempre tinha sede de fazer a obra do Senhor. E como eu disse, às vezes o Senhor escolhe uma pessoa, às vezes o Senhor tem que trabalhar na vida de uma pessoa diferente, que Ele leva a pessoa desde pequenininho para fazer a obra do Senhor. E comigo foi diferente. O Senhor, eu estava com muita sede, queria ir direto para a água, beber, mas o Senhor não me permitiu que eu tropeçasse no caminho, o Senhor não me permitiu que eu fosse com muita sede ao pote. Então o Senhor não me permitiu fazer algumas coisas, por exemplo, levar a palavra tão cedo, ir na casa de alguns irmãos para orar. Não, o Senhor foi tratando comigo, eu fui criando amadurecimento, estou ainda criando o amadurecimento, a experiência. E faz pouco tempo em que o Senhor está me permitindo levar a palavra do Senhor Jesus. É um processo muito maravilhoso, porque estou tendo a benção de levar a palavra do Senhor, estou entendendo mais a Bíblia como antes, estou tendo o amadurecimento como antes, porque antes, se eu for começar a analisar, eu era uma pessoa muito salgada, digamos. Eu era assim, sabe, aquela coisa muito religiosa, e o Senhor foi me mostrando coisas que eu não tinha visto. O Senhor foi
vendo que eu precisava crescer no conhecimento e na graça. Não só na graça, mas precisava equilibrar os dois. O conhecimento da palavra e a graça, que é a presença do Senhor, se alimentar de testemunho, de pregação, se alimentar das coisas que o Senhor nos proporciona. Que os irmãos possam deixar o seu like, que os irmãos possam deixar o seu like, comentar aqui no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com os irmãos em Cristo Jesus, e que os irmãos possam aguardar em breve um vídeo de uma pregação que eu fiz. Vai demorar um pouquinho porque está tendo algumas burocracias, mas quando possível eu vou liberar um vídeo para os irmãos de uma pregação que eu fiz.